Bem-vindo, André, tudo bem? O André, que é advogado, especialista em direito previdenciário, coordenador do Núcleo Previdenciário e sócio do Crivelli Advogados, que vai falar sobre um assunto que interessa muita gente que já se aposentou, quem conhece aposentados, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que votou pela constitucionalidade da chamada revisão da vida toda, ou seja, que pode aí trazer benefícios para quem já se aposentou com um aumento aí da aposentadoria, né? A gente vai explicar aumento, compensação. E aí a pessoa fala, eu tenho 30 anos, mas você tem um pai, você tem uma mãe, você tem alguém que se aposentou, você tem um idoso na família, enfim. E a gente convidou o André para trazer esses esclarecimentos. André, muito bom, boa tarde para ti. Faça aqui uso da palavra. Um abraço. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Dri. Boa tarde, Henrique. E todos que estão nos assistindo aqui no programa Fórum. Primeiramente, meu áudio tá bom para vocês? Tá ótimo. Ótimo, maravilha. Então vamos lá falar sobre essa vitória dos aposentados, né? Essa vitória que aconteceu aí, muito esperada. Eu já trabalho com essa tese já há 10 anos, né, apostando nessa tese, que nada mais é que uma revisão de aposentadoria, né? É a possibilidade que o aposentado tem de utilizar contribuições que não foram utilizadas no momento da sua aposentadoria. O porquê disso? Então é importante a gente entender o que aconteceu lá atrás. Nos anos de 94, né, não é segredo para ninguém, a gente tinha aquele problema com a inflação. Então, no ano de 1999, foi criada uma regra de transição para os aposentados que fossem se aposentar naquela época, né, por conta das contribuições. E essa regra de transição, ela permeou-se aí durante os anos. Então, basicamente, aí 30 anos, porque a lei foi criada em 99. Então, com essa regra de transição, existe na legislação que nenhum benefício pode ser menos vantajoso ao aposentado, né? Existe aí o critério de toda concessão ser o benefício mais vantajoso. Então, essa tese subiu ao STF e dia 1º de dezembro a gente teve aí o julgamento favorável. E o que ela é? É a possibilidade dessas pessoas que se aposentaram utilizarem as contribuições que ela fez durante toda a sua vida. Porque essa regra de transição de 99, ela criou um marco inicial ali para considerar as contribuições, que foi julho de 94 para frente. Então, os aposentados daquela época, a partir de 99, só tinham na sua aposentadoria as contribuições vertidas de julho de 94 para frente. Desconsiderava todas as contribuições anteriores. Então, essa revisão veio e trouxe essa possibilidade de incluir essas contribuições na aposentadoria. Então, pensa, tem pessoas que contribuíam lá em 1976, 1980, 90, e não foram consideradas na aposentadoria. Então, isso traz uma vantagem financeira muito alta para vocês. Só para eu entender, André, para a gente traduzindo aqui, né? Ou seja, o cara vai se aposentar lá no ano 2000. Aí só contou de 94, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo, então, Renato. Se eu tivesse perdido o emprego, estava no emprego pior, ganhando 3 salários mínimos, mas tinha contribuído antes com 10, tudo ficou para trás, é isso? Tudo ficou para trás. Então, imagine, agora, um senhor ali... E agora a conta vai levar em consideração o período anterior, e isso, para alguns, pode melhorar, não é para todos também, né, André? Justamente, Renato, isso que eu ia dizer. Imagina essa situação que você trouxe, no ano de 2000. Um aposentado, vamos considerar aqui um homem de 65 anos. Né? De 94 para frente, foram 6 anos de contribuição. E, às vezes, se ele se aposentou por idade, porque para aposentar por idade tinha que ter um mínimo de contribuição de 15 anos. Só que nessa aposentadoria dele só foram considerados 4 anos. Imagina todo o histórico dele de contribuição que não foi considerado. Então é isso mesmo. Então agora a revisão traz essa possibilidade. Mas não é para todo mundo, viu, Renato? Existe, né, no judiciário... Quantos por cento você calcula que podem conseguir? Pelos que vocês no escritório estão trabalhando, né? De cada 10 que vocês atendem, quantos têm o direito de melhorar a aposentadoria? 60%. Né? Uau! 60% aqui. Boa parte, né, das pessoas. Boa parte. Mas o que acontece é que nós temos a decadência também, né?
não são todos que vão conseguir essa aposentadoria, essa revisão, infelizmente, porque tem a decadência dos 10 anos, dos últimos 10 anos. Então... Explica melhor essa decadência aí, como é que é isso? No judiciário, né, a gente tem um ditado que a gente fala, o direito não socorre a quem dorme, né? Então existe o prazo decadencial para a pessoa pedir alguma revisão no judiciário. Como existe na Justiça do Trabalho, né, a pessoa sai do emprego, ela tem 2 anos para entrar com ação, uma reclamação trabalhista. Essa questão da revisão da vida toda, ela tem 10 anos. Qualquer aposentado, qualquer pensionista tem 10 anos a partir do seu primeiro pagamento, do seu recebimento do seu primeiro pagamento, para pedir qualquer tipo de revisão. Então, não são todos. Então, tem que observar esse prazo aí de decadência de 10 anos. Então, no meu caso, eu tô na ativa. Isso muda alguma coisa? Já é aposentado? Não. Então, para quem vai se aposentar agora, não cabe essa revisão. Essa revisão só cabe para quem se aposentou até o dia 12/11/2019, data, né, da reforma da Previdência. Porque quando entrou a reforma da Previdência, ela já considerou na Constituição que essa regra seria uma regra permanente, a partir de julho de 94 para frente. Então, entenda, né, a gente estava discutindo uma regra de transição e a reforma da Previdência veio e disse que ela era permanente. Então, é para aposentados que fizeram o seu pedido até 12/11/2019. Quem se aposentou na época da reforma, né, a partir de 12/11/2009, só terá direito aqueles que tinham direito adquirido antes da reforma. Tá? Porque muitos se aposentaram depois da reforma da Previdência, mas com direito adquirido antes da reforma. Esses conseguem revisar a aposentadoria. Tem várias perguntas no chat aqui. A gente vai fazer algumas perguntas para o André. O André tem aqui um tempo para poder responder. Pensa que é fácil trazer advogado como André aqui para fazer entrevista na Fórum? Não é fácil. Aí depois a gente vai passar o contato dele, porque aí vocês podem responder diretamente para as pessoas também, né, André? Isso. Mas vamos colocar aqui alguns. Olha só, tem o Hélio Souza, diz, eu me aposentei em 97, tenho esse direito, nunca fiz a revisão. 97 tem esse direito? Então, senhor Hélio, pela data que o senhor está me trazendo aí de 97, já passaram-se esses 10 anos. Né? Então, infelizmente, neste caso, não tem condições de fazer esse pedido. A Heloísa também diz, André, meu pai se aposentou em 92 e não consegue revisão por conta do prazo. Contribuiu sobre 7 salários e recebe 1 salário. O que fazer? Então, infelizmente, é a situação dos aposentados brasileiros, né? Mas no caso também do ano de 1992, também não tem condições de fazer essa revisão. Tem o Ludovina Lopes. Doutor André, recebo pensão por morte. Meu marido aposentou por invalidez, acidente de trabalho. Tenho direito de fazer a revisão? Precisa ver a data, né, André? Se tiver ótimo. Ótimo. É uma boa pergunta da Ludovina, né? Isso. Ótima pergunta, porque a revisão da vida toda não é só para aposentadorias. Ela também cabe para as pensões, para os auxílios doenças, auxílio acidente, né, que são benefícios que foram concedidos sobre essa regra de transição que tinha. Então, no caso dela, né, a gente tem que avaliar melhor, mas respondendo, se é por uma pensão por morte, cabe sim. E tem a Anne Cristine. E quem se aposentou este ano por idade, tem direito a essa revisão? Não, não tem. Se aposentou agora com a regra nova da reforma da Previdência, infelizmente não tem condições. E tem aqui o Eloir, que se aposentou em 2007, fevereiro de 2007. Aí tem, né? 2007 também não. A gente considera aqui, né, a partir de dezembro de 2012. Tá. Infelizmente também não dá. Também tá não vendo? dá. Não é para todo mundo, né? Tem que fazer uma análise, né? Tem que fazer uma análise. E a Liliana, André, sua fala refere-se apenas aos aposentados do INSS ou aplica-se também aos do serviço público? Não, somente para o INSS. Legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tem Célia Rocha, por favor. Dri, essa regra já respondeu, só para INSS. Marli Matias, muito obrigada pelo super sticker. Helena Gomes, me aposentei em 2016. Tenho esse direito à revisão? 2016?
A senhora Helena aí, ela está dentro do prazo decadencial de 10 anos. Então, vale a pena ela revisar. Vale e outra coisa também que eu quero trazer aqui, que assim, já disse que não é para todo mundo, era uma regra de transição, é uma revisão de exceção, então é necessário que façam os cálculos, porque às vezes a contribuição que a pessoa tinha antes de julho de 94 eram os primeiros empregos, então era uma contribuição mínima. Às vezes, quando a gente coloca na regra de cálculo, não é vantajosa. Então, por isso a necessidade de se fazer esse cálculo. Tem aqui Sérgio Luiz, doutor André, me aposentei em 2018, sempre recolhi pelo máximo. Seria vantajoso entrar com ação? É o que eu acabei de dizer, né? Precisa fazer o cálculo. E na hora do cálculo, que a gente joga a fórmula, né? Qual que é a fórmula? Considerar todo o período... Mas aí você pode responder no privado para ele pode procurar, né, André? Pode procurar o escritório. Eu queria até que você falasse isso aqui para a gente. Como te procurar? Tem algum contato teu ou do escritório? Porque vai ter tanta dúvida que eu imagino... Vocês estão fazendo esse tipo de ação? Estão trabalhando nisso? Sim, nós trabalhamos com esse tipo de ação, na verdade, toda a parte previdenciária, né? Todas as questões de benefício. E a gente tem um e-mail que a pessoa pode tirar as dúvidas, que é a revisão vida toda. Revisão vida toda. Adri, coloca ali no... @crivelle, com 2Ls.com.br. Revisão vida toda, @crivelle. @crivelle com 2Ls? Isso, .com.br. E aí as pessoas entram em contato, porque tem muitos detalhes, mas eu acho que assim, o que é importante saber existe a lei, você pode se beneficiar dela, ou há a possibilidade de você poder se beneficiar dela, ou você, ou seu pai, o seu tio, sua tia, que às vezes o cara fala, puta, aquele meu tio... É isso, aí vai para cima. Tá na data, né? Meu tio lá, o meu querido tio Valdemar, muitas vezes entrou com processo assim, que ele trabalhava na Ultrafértil e conseguiu revisões importantes que lhe deram uma tranquilidade no final da vida. André, queria te agradecer, viu? Demais, aí te dou aí a palavra final, algum destaque que você acha importante fazer. Bom, Renato, a revisão da vida toda, a revisão de aposentadoria, mas é a que está na moda agora, né? Que está na notícia. Mas é importante, né? Que tem esse prazo decadencial para todo tipo de revisão e pensão. Que existem erros do INSS. Né? Existem outros tipos de revisão. Então, para a pessoa, né? Tem a revisão da vida toda que dá dano a essa mídia, mas existem outros tipos de revisão. E agradeço a oportunidade aqui de poder esclarecer para os ouvintes, né? E agradecer a você, Renato e Dri, pela oportunidade. Muito obrigado, André. Valeu. Obrigado, vamos fazê-los de volta aqui.